Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, sábado, a nossa igreja celebra a festa de São Tiago Apóstolo. Por isso, vamos meditar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, neste dia de hoje, neste sábado, a nossa igreja celebra a festa de São Tiago Apóstolo. São Tiago era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de João, o evangelista. Percebam que eles, João, Tiago, André, Pedro, são aqueles discípulos do Senhor, os primeiros que foram chamados, aqueles que vêm aderir o projeto de salvação. Só que, como eu dizia ontem no Evangelho, na nossa partilha, muitas vezes, meus amados irmãos, muitas vezes nós não compreendemos quem é Jesus e qual a sua missão e a missão que Ele nos dá. Percebam que Jesus estava ali, subindo para Jerusalém, e aí, caminhando com os seus, ele foi questionado por Salomé, a mãe de Tiago e de João. E ela pedia, intercedia junto de Jesus, para que seus filhos ficassem um à direita e o outro à esquerda no reino do Senhor. Só que percebam, ela não tinha compreendido. Ela não tinha compreendido que todos nós somos convidados a adentrar no reino. E no reino que Jesus anuncia, no reino que Jesus nos concede, é o reino que não há privilégios. É um reino em que o Pai preparou para nós. Por isso que nós temos que aderir a este reino todos os dias em nossa vida. Perceba que os outros discípulos ficam irritados
com este pedido feito por Salomé. E aí Jesus, observando tudo aquilo que estava se passando ao seu redor, ele diz, olha, vocês não devem ser igual a esses aí, aos chefes das nações, que oprimem as nações, que maltratam as nações, que exploram as pessoas. Não, vocês devem ser contrário. Quem quiser ser grande, vá servir. Vá servir. Vá às periferias da vida, aos corações destruídos, machucados, vá lá e sirva. Porque Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem, ele veio servir e dar a vida por cada um de nós. Jesus anuncia para nós a esperança do resgate. Mas ele nos convoca a viver intensamente o serviço ao próximo. São Tiago é aquele que vai compreender posteriormente. Compreender o seu papel como apóstolo, o seu papel como anunciador, o seu papel como defensor do reino de Deus. Que também nós, cada um, possamos viver a esperança de anunciar a palavra, a esperança de ir ao encontro do outro para servi-lo com a nossa própria vida. Que Deus nos abençoe